que vamos, meu povo. Então, continuar aí nossa matemática brincadeira de criança, dando continuidade aos estudos do ciclo trigonométrico, né, a circunferência trigonométrica. Então, a gente vai aperfeiçoar o que a gente já vinha estudando nas outras aulas. A gente já estudou o conceito de quadrante, estudou a simetria, a congruência existente entre um quadrante e outro. E hoje a gente vai aprender a calcular o seno e o cosseno de um arco trigonométrico. Beleza? Então vamos aprofundar mais um pouco aí, vai ficar bem mais interessante a brincadeira. Então vamos lá, ó. Para estudar o seno e o cosseno de um arco trigonométrico, a gente tem que relembrar algumas definições que a gente já fez. Só relembrando, quando a gente definiu a circunferência, o ciclo trigonométrico no plano cartesiano, eu falei para vocês que sempre a gente considerar uma circunferência de raio igual a 1, né? De raio unitário. Essa foi a primeira definição que a gente viu. Então, quando eu tenho uma circunferência aqui no plano cartesiano, centrada na origem, então significa que o raio é 1, né? Então essa distância aqui, isso aqui vai ser 1, esse ponto aqui vai ter coordenada 1, para cá também, esse tamanho aqui é 1, né? Que é o raio. Só como está no lado esquerdo, né? O x para cá é negativo, então a gente menos 1, né? E aqui embaixo também a mesma coisa, ó. A ordenada aqui, o y aqui, é negativo, então aqui menos 1. A gente já tinha feito isso na aula passada, relembrando alguns conceitos que a gente vai precisar para calcular o seno e o cosseno. Beleza, ó. Então como é que a gente vai fazer para calcular o seno e o cosseno? A gente vai relembrar, utilizar algumas analogias que a gente fazia lá no triângulo retângulo. Então, primeira coisa, eu quero calcular o seno e o cosseno de um arco. Então eu vou desenhar um arco qualquer aqui nessa circunferência. Imagine que eu tenha um arco aqui, ó. Vou pegar esse ponto. Esse arco aqui, eu vou chamar aqui de alfa. A medida do ângulo central, a mesma medida do arco, né? Então aqui alfa, esse arco aqui também vai ser alfa. Ok? Esse ponto aqui, eu vou dizer que ele tem uma coordenada, né? Todo ponto no plano cartesiano, ele dá umas coordenadas, né? Uma coordenada para x e uma coordenada para y. Então eu vou chamar aqui de um ponto P, eu vou chamar de um x0 e um y0. As coordenadas de um ponto P aqui. Esse ponto P vai ter um x0, então ele vai ter aqui um x0 e aqui ó, um y0, né? Um valor qualquer. Um x0 e um y0. Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. Tem um triângulo aqui, né? Ó. Beleza? Esse triângulo ele vai ser um triângulo retângulo, né? Ó, bonitinho ali. Tem um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, a gente já sabe calcular seno e cosseno para triângulo retângulo, né? Lá da oitava série. Então, a gente pode aplicar aqui. Ó, seno, a gente já sabe que seno de um triângulo retângulo, seno de alfa é igual a cateto oposto, né? Vou abreviar assim, CO, cateto oposto, sobre hipotenusa, né? E a gente sabe que o cosseno de um ângulo alfa, um triângulo retângulo, ele é definido por cateto adjacente, abreviei, sobre a hipotenusa. A gente já sabe isso, só lembrando. Seno cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu vou substituir as informações do meu triângulo aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou ter então seno de alfa vai ser igual cateto oposto. Tem um ângulo alfa, cateto oposto é quem está à frente, né? Quem está à frente do ângulo alfa. Então é esse comprimento aqui, né? Esse cateto aqui, né? O cateto oposto é esse cateto. Só que esse cateto não tem o mesmo comprimento do y0, né? Esse tamanho é igual a esse, partiu aqui da origem, né? E esse comprimento é igual a esse. Então, o cateto oposto é exatamente o y0, né? Que eu chamei. E a hipotenusa? Quem é a hipotenusa do meu triângulo? A hipotenusa, quem está à frente do ângulo de 90, né? Quem está à frente do ângulo de 90 é a hipotenusa, que é esse tamanho aqui. Só que o legal da história é que esse tamanho aqui, ó, saiu da origem e veio num ponto qualquer da circunferência. E, ó, ora, isso é a definição de raio, né? Então, minha hipotenusa do triângulo retângulo é exatamente o raio da circunferência. E a gente já definiu que o raio da circunferência é 1, é uma circunferência unitária. Então, a hipotenusa aqui vai ser 1. Brincadeira de criança, né? Então, a gente pode escrever aqui, ó. 1. Tranquilo? Então, eu vou ter
seno de alfa vai ficar y0 dividido por 1. Não, y0. Então eu vou ter que o seno é exatamente o valor da ordenada. O seno é exatamente o valor do y. Como eu peguei um y qualquer, eu poderia pegar um pedacinho mais para cima, para baixo. Sempre o seno vai ser o valor do y. Beleza? Mas eu vou recapitular isso de uma maneira mais interessante. Mas vamos guardar essa informação e fazer o cosseno agora. Cosseno de alfa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vamos analisar no triângulozinho da circunferência. Cateto adjacente, não é esse aqui? O oposto foi esse aqui, o adjacente, né? Então o adjacente é exatamente x0, né? Então x0 sobre a hipotenusa. A hipotenusa a gente já viu que é exatamente o raio da circunferência, que é consequência, o cosseno de alfa vai ser x0, que é um x, né? Ó, pessoal, isso aqui que é bem legal. A brincadeira começa a ficar interessante agora. Toda vez que a gente estiver estudando o ciclo trigonométrico, o seno vai ser equivalente ao valor do y, ou seja, o valor da ordenada, e o cosseno vai ser equivalente ao valor do x. Seno y e cosseno x. Beleza? Como é que isso fica interessante pra gente? Como é que a brincadeira fica mais legal? Vou apagar esse y0 daqui, ó. Só pra... Nós já vimos em aulas passadas que a gente fez a simetria, né? Fazer aquelas relações dos quadrantes lá. Então, a gente pegou aí o comprimento desse arco daqui e eu posso continuar essa reta paralela aqui, né? Por exemplo, esse arco daqui é o mesmo que esse. Aí eu chamar aqui de um ponto. Imagine que eu tenho um ponto Q. Ponto Q. Como é que eu faço esse ponto Q? A projeção dele é essa mesma de cá, né? Ó, mesma distância aqui. É como se fosse aqui, ó, x0. Só que um detalhe, x0 aqui, ele tá, o x à direita do plano ele é positivo e a esquerda ele é negativo. Então aqui seria menos x0. O comprimento é o mesmo, só que a gente coloca a coordenada aqui vai ser negativa. Então aqui eu poderia escrever assim, ó, que aqui nesse ponto o x é negativo. Quando a gente vai escrever as coordenadas de um ponto, primeiro é o x, depois é o y, né? Então o x aqui é negativo, eu vou colocar uma vírgula e vou escrever o valor do y. O y vai ser aqui em cima, né? O y aqui ele é positivo. Só estou analisando os sinais, então, ó, aqui um ponto que está lá no segundo quadrante, o x é negativo e o y vai ser positivo. Aí eu poderia fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, ó. Aqui eu tenho uma reta, ó. Esse ângulo é igual de cá, né, porque é oposto pelo vértice. A gente fez, estou falando de maneira rápida essa análise porque a gente já fez na aula passada, viu? É a mesma coisa, só voltar. Se não assistiu a aula passada, volta no vídeo passado e relembra. Então aqui eu vou ter um L, por exemplo. A coordenada de L, só analisando em termos de sinais, ó. Eu vou ter esse ponto daqui, né, que é o mesmo, menos x0. Então aqui o L, o x vai ser negativo e o y vai estar aqui embaixo, né? A coordenada dele vai ser aqui, ó. Aqui o y é negativo, então o x e o y no terceiro quadrante, ambos são negativos. Ó, aqui no terceiro quadrante, ambos vão ser negativos. Então, analisando só os sinais. Né? Agora aqui, eu posso traçar esse ângulo daqui é igual de cá, a gente já fez essa mesma análise no vídeo anterior. Esse arco, né, é congruente, é simétrico de cá. E se eu colocar aqui mais bonitinho, ó, aqui, ficou meio estranho, mas dá para entender, ficou meio curvado, mas dá para entender. Ó, esse arco daqui, um pouquinho mais bonitinho, ó. Aí eu vou traçar esse arco aqui, esse ponto para ser o mesmo x0 e aqui eu tenho um ponto. Eu vou chamar esse ponto de uma letra qualquer. Digamos que aqui eu tenha um ponto M. Aí eu quero analisar os sinais de M. Ó, M vai ter essa coordenada daqui do Y e essa para o X. Primeiro a gente escreve do X, né? Então, em relação ao X, o M ele é positivo, né? Ele está aqui, nesse ponto aqui, o X é positivo, então eu coloco mais. E o Y, o Y dele, negativo. Então eu fiz o estudo dos sinais.
Então, recapitulando, o seno é o y e o cosseno é o x. Fiz o estudo de maneira genérica aí para os sinais. Isso aqui, para ficar bem mais bonitinho, bem mais fácil, vou fazer um outro desenho, cara, e vou extrair essas informações que eu joguei aqui, lá no estudo dos sinais. Vai ficar bem bonitinho, bem legal para entender a brincadeira. Então, reescrevendo aqui, ó. Olha aqui os sinais. Eu vou pegar o que está aqui e jogar em uma circunferência. Fazer só os sinais. Primeira coisa, pessoal, quando a gente for fazer os sinais, para não ficar fazendo essas retas e tal, como é que a gente faz para ficar bem brincadeira de criança? Ó, eu sei que o cosseno é o x e o seno é o y. Então eu faço logo o seguinte, ó, eu já sei que o meu plano cartesiano, x, y. O que eu faço? Primeiro escreve do x, ó. Onde é que o x? Você pensa sempre assim, onde é que o x é positivo? Onde é que o x é positivo? O x é positivo à direita, né? Então, ó, coloca aqui, ó. O x é positivo aqui e aqui, né? O x é positivo. Agora eu vou pensar onde é que o x é negativo. Se ele é positivo desse lado, ele vai ser negativo cá, né? Ó. Estou fazendo x primeiro. X é positivo para a direita, x é negativo para a esquerda. Agora eu vou colocar o parêntese aqui. Vou fazer o y, ó. O y. Onde é que o y é positivo? O y é positivo para cima, né? E negativo embaixo, ó. Beleza? Então fiz o estudo do sinal aí. Lembrando que eu fiz x, y, mais o x é o cosseno, né? Então eu posso escrever aqui, ó, cosseno, seno. Para todos, ó, o primeiro valor, a primeira coordenada é o cosseno. E o segundo é do seno. Porque a gente já sabe que o cosseno é equivalente ao x e o seno é equivalente ao y. E dado um ponto, isso aqui é um ponto, né? Dado um ponto, sempre o primeiro é x e depois é y. É lá de função. Então, cosseno, seno para todos. Viu? Coloquei os dois aqui de cima, mas aqui vale a mesma coisa. Cosseno, seno. Ou seja, lá no terceiro quadrante, aqui não está o terceiro quadrante, os dois vão ser negativos, né? Ó, tanto cosseno quanto seno no terceiro são negativos. Entendi, professor, a ideia do sinal, mas eu quero ver isso de uma maneira mais prática. Como é que eu vou aplicar isso? Qual a aplicabilidade disso? Como é que eu vou fazer seno e cosseno de um arco trigonométrico? Como é que a gente calcula isso na prática? Vamos lá. Vamos ver isso de maneira mais prática. Para fazer de maneira mais prática, vou fazer um outro desenho, cá. Vou fazer aqui embaixo mesmo, ó. Tem uma circunferência. E aí imagine que eu tenha um arco aqui de 30 graus. Vou pegar um exemplo primeiro aqui, ó. Que esse aqui seja 30 graus. Eu vou querer calcular o seno e o cosseno do 30 graus e dos congruentes ao 30 nos outros quadrantes. Seno de 30, a gente já sabe, lá daquela tabelinha que a gente aprende desde a oitava série. Seno de 30 é meio, né? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Aquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Seno de 30, cosseno de 30. Só que se eu pegar o simétrico dele no segundo quadrante, equivalente que a gente já fez na aula passada. Esse ponto aqui, vou pegar a mesma nomenclatura, vou chamar de Q. Esse arco aqui, daqui para aqui, ó, esse arco é 30 graus. Quanto é que vai medir o arco, se eu pegar um ponto, chamar aqui de A, que sai da origem e vem por Q? Quanto é que mede aqui esse arco aqui, o todo? A gente fez isso. Para eu completar aqui, né, ó, se eu sair do A e der uma meia volta, né, 180. Como esse daqui também é 30, né, eu peguei uma paralela, então esse é 30. Então, o ponto Q vai medir 150, né? Esse arco AQ, daqui para aqui, vai medir 150. Aqui, ó. 150 graus. O A aqui. A gente já viu a fórmula, tal.
o AQ mede 150. Agora eu quero calcular o seno e o cosseno desse AQ. Beleza, ó, partindo do 30 inicialmente, eu sei que o seno de 30 é meio. Então, a gente viu que seno tem a ver com eixo Y. Então, como o seno de 30 é meio, significa que essa distância aqui é meio. Aqui é o seno, né? E o cosseno é o eixo X, né? Então, ele vai estar aqui. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. Aqui eu teria o ângulo de 30 graus. Beleza até aí? Brincadeira de criança. Seguinte, agora eu quero saber o do que. Quando eu faço essa reta paralela, significa que essa distância daqui é a mesma da origem, é a mesma coisa, ó, como a gente faz aqui. Essas distâncias são as mesmas, ó. Peguei o arco aqui não é o mesmo tamanho, o arco é 30, esse arco daqui, né? 30, 30. Então, esse ponto é o mesmo que esse. Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2 também. Só que com um detalhe, para cá o x é negativo. Então, aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Esse ponto. E aqui em cima é meio. Ok? Então, quando eu vou calcular o seno de 150, seno de 150 graus, o seno é o y. Qual o valor nesse ponto Q, que é de 150, qual o valor do y? Meio. Então, seno de 150, meio. E o cosseno de 150? Cosseno de 150. Aí eu olho para o x. O x aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é a mesma coisa de analisar cá no primeiro quadrante, os ângulos notáveis que a gente já conhece, 30, 45, 60. É a mesma coisa. Porém, eu vou ter que ter preocupação com o sinal. Ó. Aqui no segundo quadrante, o seno é positivo. Não tem nada aqui, está implícito que aqui está positivo, é o mais, né? O seno é positivo. E o cosseno no segundo quadrante, negativo. Qual o ângulo? De 30. Então, é equivalente. Seno de 30, meio. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Só que no segundo quadrante o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então fica isso. Beleza? Se eu pegasse outro aqui, quem seria o simétrico do 30 graus aqui no terceiro quadrante? Como é que eu faço? Vou pegar, aqui seria 180, aí como esse pedacinho é 30, seria 180 mais 30, né? 180 mais 30, aqui seria 210, né? Chama aqui de L. L seria 210 graus. Vou apagar isso aqui, viu? Aí eu quero saber do L. Vou colocar aqui. L. L. O L é do 210 graus. Quanto é o seno de 210? Seno de 210. É o mesmo do 30 graus. Só que analisar o quadrante dele. Ó. O seno de 30, a gente sabe que é meio. Então aqui eu coloco meio. O 210 é equivalente ao 30 no primeiro quadrante. Só que eu tenho que analisar o sinal. Eu estou aqui no terceiro quadrante. No terceiro o seno é positivo ou negativo? O seno ele é negativo. Então aqui fica menos meio. Aí eu vou, se fosse cosseno de 210. Cosseno de 210 é equivalente ao cosseno de 30, né? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Eu analiso, ó, 210 está no terceiro quadrante, é esse ponto. Aqui nesse ponto, o cosseno ele é positivo ou negativo? Negativo. Tá? Por isso que eu tenho que lembrar como é que faz essa construção dos sinais aí, dos quadrantes, por seno e por cosseno. Brincadeira de criança, né? Pronto. Se for o quarto quadrante, é a mesma análise, beleza? Então, dei um exemplozinho, vi como é que funciona. Aquele critério, vocês vão dar pausa, anota, eu vou formalizar esse conceito. Porque a gente não vai ficar fazendo esse traçado toda hora, tal. A gente já viu como é que reduz de um quadrante para outro, aquela fórmula 180 menos alfa. A gente vai relembrar aqui, beleza? Então, dá pausa no vídeo de vocês.
Anota tudo bonitinho. Eu vou apagar aqui agora, tiro o print da tela lá, tomo uma água e vamos que vamos. Vou apagar aqui, beleza? Vou apagar. E a gente vai continuar. Vamos que vamos. Ó. Então, para ficar bem brincadeira de criança, a gente não vai precisar ficar fazendo esse tracejado toda hora, achar que é um simétrico. A gente vai fazer isso implicitamente, não precisa ficar fazendo desenho toda hora. Porque a gente já estudou como é que funcionam essas relações de simetria entre um quadrante e outro. Só relembrando, a gente já viu essas relações na aula passada, no vídeo passado. Como eram essas relações, a gente viu que se eu tiver aqui um arco alfa, a gente viu essa simetria. Não vou nem fazer todo completo, bonitinho, porque isso aqui é assunto do vídeo passado. A gente só formalizando aqui, ó. A gente viu que se aqui for alfa, esse ponto aqui é 180 menos alfa, né? Vou só escrever porque a gente já viu no vídeo passado. Aqui é 180 mais alfa e esse 360 menos alfa, né? Lá das conclusões do vídeo anterior. Então, se eu tiver um exemplo, eu queira calcular o seno de 225 graus. Quanto é seno de 225? Eu vou precisar fazer o desenho? Não, você vai chegar a 225. Primeira coisa que você tem que pensar. 225 está em qual quadrante? Aí você vai 0, né? Lembrando que é 0, 90, 180, 270. Então, 225 vai estar aqui, né? Entre 180 e 270. Está aqui no terceiro quadrante. Qual a relação do terceiro quadrante? 180 mais alfa. Então você vai lá. Eu já sei que está no terceiro quadrante. Mais bonitinho, né? Está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, minha relação é 180 mais alfa. Então eu vou pegar 180 mais alfa e igualar a 225, né? Porque 180 mais alfa é a relação do terceiro e esse ângulo aqui, esse arco, está no terceiro quadrante, equivale a esse ponto. Então, essa relação é equivalente a esse ângulo, esse arco aqui. Aí eu vou descobrir que esse alfa é sempre o valor do primeiro. Do primeiro vai ser um valor tabelado, que eu já conheço, um arco notável, 30, 45, 60. Então aqui alfa vai ficar 225, 180 vai passar para cá subtraindo, então vai ficar 225 menos 180. Quando fizer essas contas vai dar 45. Então, calcular o seno de 225 é equivalente a calcular o seno de 45. Só que tem que ter cuidado com o sinal, para saber se é positivo ou negativo. Então, eu posso escrever assim, ó. 225 está no terceiro. No terceiro, o seno é positivo ou negativo? Aí, opa, no terceiro o seno é negativo. O seno é sempre o y, né? Então, o y aqui é negativo. Então, eu coloco menos o seno de 45. Posso colocar até uma igualdade para ficar mais bonitinho. Seno de 225 é igual a menos o seno de 45. Seno de 45, a gente sabe, né? Brincadeira de criança lá da oitava série. Raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Beleza? Dá pausa, anota isso aqui. Vou voltar e vou escrever dois exemplos mais bonitinhos. Que a gente vai ver que isso aqui não vem só... Pode vir radiano, então a gente vai ver outros exemplos com continhas simples, mas com uma pimentinha a mais. Beleza? Então dá pausa, copia isso aí e a gente já volta com uns exemplos. Então vamos que vamos, pessoal. Agora com os exemplos aí, ó. Só para fixar. Então, eu quero calcular o cosseno de 675. Aí, poxa, daí complicou um pouquinho, porque 675
não está na primeira volta, né? Não está na primeira volta. Uma volta completa é 360. Mas a gente já sabe como é que faz. A gente vai reduzir a primeira volta positiva, né? Como é que reduz? Toda vez que eu tenho um ângulo maior que 360, pega esse valor e divide, né, por 360. Então, primeiro eu vou fazer 675 dividido por 360 para reduzir a primeira volta positiva. Isso aqui vai 2 daria 720, né? Então passa, tem que ser 1. 1 vezes 360, 360. Para 675 vai ficar 315, né? Vou fazer as continhas aqui, ó. Menos, né? Aqui vai ficar 5. 1, 3. 315. Então sobra resto. Significa que ele deu uma volta e parou no 315. Beleza? Então só o resto que me interessa. Então calcular o cosseno de 675 é equivalente a calcular o cosseno de 315. Vou apagar as contas, ok? 315. Vou colocar aqui do lado. Tá. Então eu vou ter equivalente a calcular o cosseno de 315 graus. E 315, como é que a gente calcula? Aí analisa. Qual quadrante está 315? Está no quarto, né? Entre 270 e 360. Aqui está no quarto quadrante. Então, tem que reduzi-lo para um notável do primeiro, para um ângulo alfa do primeiro. Quem é o congruente ao 315 no primeiro quadrante? Aí usa a relação. Como ele está no quarto quadrante, vou fazer 360 menos alfa é igual a 315. Resolvendo isso aqui, ó, vou passar o alfa para o segundo membro, positivo, né? E o 315 para cá. Então, em outras palavras, vai ficar 360 menos 315, né? Resolvendo a equaçãozinha. 360 menos 315 vai ficar 45, né? Então, alfa é 45. Agora eu apago as contas aqui. Então, calcular o cosseno de 315 é equivalente a calcular o cosseno de 45. Só que eu tenho que observar, vai ser positivo ou negativo aqui na frente. Aí eu vou. Estou com cosseno 315, quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? Aí você, ó, perceba que eu não tenho nenhum sinal aqui. Ó. Já apaguei tudo. Aí como você for usar, então apagou, aí vai ficar mais complicado. É só fazer analogia, pessoal, que fica brincadeira de criança. Ó. Para eu saber, aí você lembra sempre, cosseno é x ou y? Cosseno é x. Brincadeira de criança. Cosseno é x. Se o cosseno é x, eu estou aqui no quarto quadrante. Aí você vai, faz sempre assim, tá aqui. O x aqui é positivo ou negativo? Onde é que o x é positivo? Ah, o x é positivo para cá. Então aqui o x é positivo. Então isso aqui ó, vai ficar positivo. Não precisa colocar ó, porque é implícito aqui quando é positivo. Né? Então o cosseno de 315 é equivalente ao cosseno de 45. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Entenderam? O que foi que eu fiz? Eu peguei 175 dividido 360, o resto 315. Calcular 315 está em qual quadrante? No quarto, usei a relação do quarto quadrante e observei o sinal. Como foi que eu fiz para analisar o sinal? Eu peguei cosseno aqui no quarto quadrante. Cosseno é o x. Onde é que o x é positivo? À direita. Então aqui o cosseno vai ser positivo. Então cosseno de 315 é equivalente ao cosseno de 45. Tudo positivo, raiz de 2 sobre 2. Brincadeira de criança. Vamos para o próximo. E agora? Seno de 13π sobre 4. Vixe, complicou. Ali já tem radiano. A gente estava tudo em graus. As relações aqui estavam tudo em graus. Jogou um radiano lá. O que é que muda? Como é que fica? Radiano. Vai ficar bem mais trabalhoso, bem mais difícil. Não, brincadeira de criança em radiano. De uma maneira, a gente já viu da aula passada. Transforma isso aqui para graus. Pega. Uma das maneiras de se fazer. Pega 13 vezes 180 dividido por 4. Só que a gente viu que isso é um procedimento, só que dá muito trabalho. Porque quando eu fizer isso, ó, só armar aqui, eu fiquei 13 vezes 180 dividido por 4. Quando eu fizer essas contas aqui, vai dar um arco superior a 360. Aí eu vou fazer o mesmo cálculo, eu vou pegar o valor, dividir por 360 e tal, equivalente ao que eu fiz no exemplo 1, se eu fizer dessa maneira. Uma maneira mais prática, então, sairia, mas dá um pouquinho mais de conta. O mais prático é reduzir as frações aqui, ó. Reduzir a fração 13 divisível por 4, não. Então eu vou reduzir, só que lembre, quando eu vou fazer essa redução, eu tenho que reduzir frações aqui para ficar uma divisão
de um número par. Porque o que indica uma volta na minha circunferência em radiano é 2π. 2π é um número par. Então, se eu der uma volta, vai ser 2π. Se eu der duas voltas, 4π. 3 voltas, 6π. Então, o número de voltas vai ser sempre indicado pelo número par. Vai ser múltiplo de um número par. Melhor falando, múltiplo de um número par. 2, 4, 6, 8. Então, aqui eu vou reduzir. Eu vou pensar primeiro na divisão. Ó. 13. Qual o menor aqui que vai ser divisível por 4? Aí você vai dizer, ó, 13 para ser divisível por 4... Ó, 12. 12 é divisível por 4. Se você fizer 12, ó, eu poderia fazer assim, 12π sobre 4 mais π sobre 4, né? Que 12 mais π dá 13π, então dá no mesmo, né? Então não está alterando em cima. Só que se eu fizer dessa maneira, ó, 12 dividido por 4 dá 3. 12 por 4 dá 3. E 3 indica número de voltas? Não. Significa que ele deu uma volta e meia, mas não é uma volta completa. Por isso que eu falei que tem que ser sempre um múltiplo de 2, tem que ser um número par, beleza? Então aqui não fica legal a brincadeira. O ideal é, na divisão, gerar um número par. Então, se diminuiu 1 aqui e não gerou uma divisão, não deu um número par, eu vou diminuir, continuo diminuindo aí até, ó, 12, aí depois, qual que vai ser múltiplo de 4? Que a divisão é da exata. Aí, ó, 11 não dá para dividir por 4, 10 também não dá para dividir por 4, 8. Então 8 dá, então 8π sobre 4. Só que se eu colocar o 8, vou apagar o de cá, né, que a gente viu que não seria legal a brincadeira. Se eu colocar o 8, ó, 8, só que era 13. 8 para 13, fica faltando 5, né? 5π sobre 4, beleza? Então, isso aqui que eu escrevi é equivalente a 13. 8 e 5, 13. 13π sobre 4. Conserva o denominador, né? Agora, 8 por 4 fica 2. 2π mais 5π sobre 4. Isso aqui indica que ele deu uma volta e parou no 5π sobre 4. Então, esse daqui não me interessa. Vai me interessar só o de cá. Então, eu vou calcular o cosseno de 5π sobre 4. Ainda está complicado, né? Ó, vou calcular o cosseno de 13π sobre 4 é equivalente a calcular o cosseno de 5π sobre 4. Mas eu não tenho a mínima ideia onde é que está esse 5π sobre 4. Brincadeira de criança. Joga para graus. Como é que fica fácil? Faz o seguinte. 5 vezes π radiano é equivalente a 180 graus. Então fica 5 vezes 180 por 4. 180 dividido por 4, fazendo a divisão primeiro, né? 180 por 4 dá 45, né? 180 dividido por 4 é 45. Então eu vou ter 5 vezes 45. 5 vezes 45 dá 225, né? Ó, fazendo as continhas. 225. Então isso aqui vai ficar cosseno de 225 graus. Deixa eu apagar essas contas aqui. Cosseno de 225. E aí a gente não encontrou o valor ainda. 225 está em qual quadrante? Aí 225, deixa eu apagar essa seta daqui. 225 está no terceiro quadrante, né? Qual a relação do terceiro? Relação do terceiro, 180 mais alfa. Aí vou 180 mais alfa é igual a 225. Então alfa vai ser igual, vai ficar 225 menos 180, que vai dar 45. Então alfa é 45. Aí eu vou calcular o cosseno de 45. Só que é positivo ou negativo aqui na frente? Ó, tá no terceiro quadrante. No terceiro, o cosseno ele é negativo ou positivo? Analisem. Cosseno é x. O x aqui, o x à esquerda, ele é negativo ou positivo? Negativo. Então aqui, ó, é menos o cosseno de 45. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, né? Porque o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o cosseno de 13π sobre 4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Brincadeira de criança, né? Uma análisezinha mais tranquilidade. Brincadeira de criança aí. Seno de 3π sobre 4. Transforma para graus para ficar visualizando qual quadrante está. 3 vezes 180 dividido por 4, né? Posso fazer isso.
180, divide primeiro. 180 por 4, ó, 45. Aí vai ficar 3 vezes 45, que dá 135. Vocês são feras em conta lá, faz tudo mentalmente, brincadeira de criança. Então vai ficar, calcular o seno de 3π sobre 4 é equivalente a calcular o seno de 135. 135 está em qual quadrante? Está entre 90 e 180, né? Ou seja, está no segundo quadrante. Qual a relação do segundo quadrante? 180 menos alfa. Então eu vou ter 180 menos alfa igual a 135. Fazendo as continhas, para passar para cá, né? 180 menos 135, 45. Coincidentemente tudo deu 45, aí tudo deu o mesmo valor, mas não tem problema. Por exemplo, coincidências. Então eu vou ter aqui seno de 135 vai ser o seno de 45. Só que positivo ou negativo? Será que aqui tem sinal de menos ou não? Vamos analisar. Estou no segundo quadrante, né? No segundo quadrante, estou com o seno. Aqui é o seno no segundo quadrante. É positivo ou negativo? Aí você vai. Seno é y. O y ele é positivo acima e negativo abaixo. Então aqui o y é positivo. Como o y equivale ao seno, então aqui vai ser positivo, né? Então, positivo aqui. Então é exatamente o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 135 é igual ao seno de 45, é igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Brincadeira de criança. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos para o cosseno de 1080. Beleza? Vamos que vamos. 1080 maior que 360, o que a gente faz? Divide, né? Vou apagar aqui, ó, pessoal. Sair da frente para vocês dar o print lá e fazer as anotações para a gente fazer o exemplo 4. Tá um pouquinho bagunçado, mas dá para entender, né? Brincadeira de criança. Então, sai da frente, anotaram todos aí. Vou apagar. Deram aquele velho print. Dá tempo para tomar uma água. Como tomar um café, não vai bater papo com o vizinho, não. E perde o raciocínio. Pode chegar para o vizinho e perguntar quanto é o cosseno de 1080. Então você vê que seu vizinho sabe. Ele é fera. Pode perguntar para tu ver. Cosseno de 1080. Então vou lá, cosseno de 1080. Pega o 1080, divide por 360. É assim o procedimento? Dá conta aqui, ó, 720, né? Multiplicar por 2, multiplicar por 3. Vai dar exatamente 1080, né? Então vai sobrar resto zero. Como sempre interessa é o resto, né? Sempre interessa é o resto. Então, calcular o cosseno de 1080 é equivalente a calcular o cosseno de 0 graus. E aí, Zé? 0 graus está em qual quadrante? Qual a relação dessa que eu vou usar? E agora, o que eu faço? Vou usar... Ah, 0 está aqui. Então eu vou usar essa. 360 menos alfa. E aí, o 0, pessoal, é o ponto de interseção. Eu coloquei aquele exemplo propositalmente. Vai ocorrer, às vezes, de cair pontos da interseção. Esse ponto pode ser esse aqui do 90, pode ser esse aqui do 180, pode ser aqui do 270. Ponto de interseção. Quer dizer o quê? Eu não posso dizer que 0 está no primeiro quadrante, nem que 0 está no quarto. Porque ele está na interseção. Se pergunta 0 graus está em qual quadrante? Você vai dizer 0 graus está entre o primeiro e o quarto quadrante. Se perguntar 180 está em qual quadrante? Você vai dizer 180 está na interseção entre o segundo e o terceiro quadrante. Beleza? E como é que eu calculo o cosseno desses valores que estão na interseção? Brincadeira de criança, é só analisar o seguinte, ó. Quando a gente definiu a circunferência, essa circunferência lá do iniciozinho, não é uma circunferência unitária, aqui não é 1, aqui não é 1, esse ponto aqui, né? Aqui é menos 1, né? E aqui menos 1 também, esses pontos aqui. Só que quando eu tenho um ponto, isso aqui é um ponto, né? São todos pontos. Pontos a gente tem coordenadas, não é isso? Então, aqui nesse ponto, que esse comprimento é 1 e 1, nesse ponto aqui, que é a coordenada desse ponto? Um ponto que está sobre o eixo Y, significa que, aqui não está sobre o eixo Y, um ponto que está sobre o eixo Y significa que o x é 0, né?
e o y vai ser 1 nesse caso. O y é 1 e o x é 0. Lembra lá? Rapidamente. Função. Se tiver aqui um ponto, como é que a gente faz o gráfico de uma função? Se tiver aqui 1 e 2, um ponto A. Esse ponto A tem coordenadas 1, 2, né? 1 para x e 2 para y. Se eu tiver um ponto aqui, imagine que fosse 3, aqui um ponto B, aqui seria o ponto A e aqui o ponto B. Lá de função do primeiro grau. Qual é a coordenada desse ponto B? Ó, B está sobre o eixo x. Se ele está sobre o eixo x, ele vai ter 3 para x e 0 para y. Sempre a gente escreve primeiro x, depois y, né? Então, 3 para x e 0 para y. Se eu pegar um ponto aqui, se for menos 2, aqui fosse C. O que seriam as coordenadas de C? C está sobre o eixo Y, então ele é 0 para X. Se ele estiver sobre o eixo Y, o X é 0. Se ele estiver sobre o eixo X, desculpa, recapitulando, para não embolar. Sobre o eixo Y, o X é 0. E se ele estiver sobre o eixo X, aí o Y vai ser 0. Beleza? Ficou meio estranho aí, mas dá para entender. Então, com essa ideia de função, a gente escreve aqui, ó. Então, nesse ponto aqui está sobre o eixo y, então x é 0 e o y é esse valor que ele está, né? 1. Aqui, sobre o eixo x, qual a coordenada do x? 1, né? Essa distância é 1. Qual o valor de y? 0. Aqui, primeiro x, né? Qual o valor de x aqui? Quem é esse comprimento para x? Menos 1. E o y é 0. Está sobre o eixo x, então o y tem valor, o y é nulo. Aqui, qual o valor de x? Sempre é o x primeiro, né? Qual o valor de x? Se o ponto está sobre o eixo y, o x é 0. Qual o valor do y? Essa distância aqui é menos 1. Ou seja, por que eu fiz essas análises aí? De um ponto de interseção. Porque isso aqui, né, xy, ó, eu fiz xy, com a coordenada é sempre xy. Quando eu faço essa análise, pessoal, x é quem? Cosseno. E y é seno. Então, para todos aqui, eu estou escrevendo o cosseno e o seno desse ponto de interseção. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual o seno de 270? Seno de 270. Quanto é o seno de 270? 270 está aqui, no ponto de interseção. Quanto é o seno? Menos 1. Se fosse cosseno, quanto é o cosseno de 270? Ó, o cosseno desse, 0. Beleza? Voltando para cá. Isso aqui. Voltando para cá agora. A gente estava com isso aqui. Cosseno de 0. Cosseno de 0. 0. Está nesse ponto. Cosseno é o primeiro, né? Cosseno é equivalente a x. Qual o cosseno de 0? 1. Então, qual o cosseno de 1080? 1. Porque o cosseno de 1080 é equivalente ao cosseno de 0, que é 1. Beleza? Então, tem esses valores, você tem que lembrar. Se perguntar para vocês, qual o seno de π? Qual o seno de π? Π é quanto? 180, né? Então, é esse ponto. Qual o seno de 180? 0. Não é esse valor? Seno de 180, 0. Se fosse qual o cosseno de 180? Aí seria menos 1. Beleza? Então lembre desses valores da interseção. Os outros é só usar. Se não cair na interseção, tem que usar a relação. As relações, como a gente viu nos exemplos anteriores. Beleza, meu povo? Brincadeira de criança. Ficou um pouquinho longo o vídeo aí, mas deu para entender. A gente vai fazer os exercícios. E matemática brincadeira de criança. Beleza, né? Valeu, valeu. Até a próxima.